dizer para você nessa manhã que o Senhor tem milagre para a sua vida, independente da circunstância. Eu queria que você se colocasse de pé e abrisse sua Bíblia em Mateus 15. A gente lê o texto principal. E quem já puder deixar em João 6 também. Amém? A segunda multiplicação de pães e peixes. E partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos. E se puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos e os coxos andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram: De onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar a multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? Eles disseram: 7 e um pouquinhos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixinhos, e dando graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e saciaram, e levaram do monte que sobrejou 7 cestos cheios de pães. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E quando despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se a território de Magdala. E eu só quero usar um texto aqui, em João 6, 9. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Amém? Pode ser. Vou só fazer uma oração para a gente entrar na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui, Senhor, a tua palavra. Que o Senhor venha falar ao coração do teu povo, Senhor. Que tudo que vier daqui de cima desse altar venha sair diretamente do teu reino, do teu trono de glória, Senhor. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O que é interessante aqui é que as pessoas que foram ali junto de Jesus naquele monte eram cegos, mudos, aleijados, coxos e muitos outros. O tema do meu sermão é Pães Partidos, Milagres Inéditos. Hoje, igreja, a gente está passando por um momento que a gente não costuma mais crer em tantos milagres, né? E eu sou uma pessoa que, quando se falava de a multiplicação dos pães, eu achava que era uma única passagem, assim, eu sempre lia, mas a gente nunca lembra que são várias. Jesus, ele não multiplicou o pão só uma única vez, foram várias vezes. E assim, hoje a gente tem vivido tanta dificuldade que a gente tem esquecido dos milagres que Jesus ainda continua e pode operar. Jesus, ele tem operado milagre. O maior milagre dessa manhã é você estar aqui na casa do Senhor, porque muitos
estão enterrando seu ente querido, muitos estão preocupados com aqueles que estão desenganados, mas nós viemos aqui na manhã desse sábado ensolarado que o Senhor preparou para mim, para você, para glorificar o santo nome do Senhor. Em Mateus 15, do 1 ao 20, essa passagem que eu li, ela fala sobre 3 tipos de pães. Do 1 ao 20, ela fala sobre o pão da hipocrisia, sobre lavar ou não as mãos, a hipocrisia da religiosidade, que era um rito farisaico. Do 15 ao 21, fala sobre a mulher de Cananeia, que estava com uma filha terrivelmente endemoniada. Fala sobre o pão do direito, quem teria ou não o direito de participar dos pães partidos ali. Mas o mais importante desse texto é o do 29 ao 37, que fala sobre o pão. Agora Jesus não está mais falando, o texto não está mais falando sobre o pão da hipocrisia nem do direito. Ele está falando do pão que supre a necessidade do seu povo. E tudo começa em uma reunião, quando Jesus ele está no monte, né? E uma reunião, hoje, talvez nos dias atuais, a gente pensaria numa conferência, num culto de mulheres, numa vigília. Nos dias de hoje, quem estivesse preparando uma conferência ou algo do tipo, talvez se preocuparia assim, como as pessoas iriam chegar. Eu mesma estava pensando esses dias em marcar um encontro de mulheres, e eu estava pensando assim, qual era o lugar mais propício para não ter dificuldade para todas as irmãs, para que fosse de acesso fácil para todas as pessoas do distrito, né? Então, essa era uma preocupação minha, né? Mas o que me é engraçado que Jesus ele não estava preocupado com como é que as pessoas iriam chegar naquele monte. Ele simplesmente foi no monte. A gente sabe que quando fala de monte, não é impossível ir para um monte, mas é um lugar de difícil acesso. No monte só vai pessoas que estão querendo ouvir Jesus falar. No monte só irão pessoas que querem ver Jesus curar. No monte só irão pessoas que querem ver Jesus libertar. No monte não vão pessoas que querem criticar. No monte não vão pessoas que vão para descansar. No monte não vão pessoas que vão para observar. No monte só vão pessoas que precisam de milagre. Jesus ele podia, ali naquele momento, fazer a reunião dele numa praia. Ele podia fazer na maior sinagoga de Jerusalém, né? Mas ele resolveu ir para o monte. E eu imagino, irmãos, a dificuldade daquele povo quando viu que Jesus estava ali no monte, o desespero, porque Jesus já havia feito muitos milagres e muitas pessoas ali queriam ser curadas por Jesus. E ali tinha coxo, ali tinha surdo, ali tinha aleijado, ali tinha mudo. Com exceção do cego, que eu imagino um cego indo sozinho, todo mundo, muitas vezes a gente não olha para o nosso próximo, e aquele cego ali batendo numa árvore, num galho, e tropeçando porque ele era cego. Eu imagino, para mim, seriam uns que tinham maior dificuldade para chegar naquele monte. Mas, além dele, tinha o coxo. Eu imagino o coxo falando assim, me leva, me pega no colo, me leva de qualquer maneira, me ajuda, me coloca numa carroça, me arrasta. Mas o que é interessante, que eu imagino também aquele coxo falando assim, você me leva e me deixa lá, porque quando eu descer, eu vou descer sozinho, porque Jesus vai fazer um milagre na minha vida. Então, irmãos, é interessante a forma que nós estamos vendo o agir de Deus em relação ao milagre que nós precisamos. Porque nós vemos
que na Bíblia há vários relatos de milagres, mas você precisa de um milagre de uma porta de emprego, mas você vê a dificuldade da pandemia, as empresas estão fechando, você precisa de uma cura, mas você esquece que ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Você vê seus filhos nas drogas, o filho saiu de casa, o marido saiu de casa, mas você esquece que ele libertou aquele endemoniado de Gadareno. Qual é o milagre hoje que nós estamos vivendo? Qual é o milagre hoje que nós estamos crendo? Qual é o milagre que está sendo impossível para a minha vida e para a sua nessa manhã? Qual é o milagre que o Senhor não pudesse operar? E é claro que quem sai de casa, geralmente você já foi para uma excursão, você já foi para um passeio, um piquenique, você costuma fazer um cestinho, você junta com a irmã, eu faço um bolo, eu levo suco, tenho junto a panela, às vezes você vai na casa de uma irmã, né? E o que acontece? A gente acostuma ir preparado. Só que aqueles cegos, coxos, aquelas pessoas, acredito eu, que eles foram preparados para passar um dia com Jesus. Só que aconteceu algo diferente, porque chegou o primeiro dia, eles estavam felizes, milagres aconteciam, eles glorificavam o Senhor. E a comida, creio eu que tinha comida naquele lugar, porque ninguém vai para um lugar que você sabe que vai ser longe e vai despreparado, né? Se você não tem, alguém fala, não vamos que eu te ajudo a chegar naquele lugar. Só que acredito eu que chegou no segundo dia, eles já estavam preocupados, porque a comida já estava começando a faltar. E no terceiro dia veio o desânimo, não tinha mais nada. E assim, o que eu trago com essa lição para a nossa vida? É sempre assim, é muita empolgação. Primeiro dia, pouco, muito. Segundo dia, pouco. Terceiro dia, nada. Primeiro dia, estou feliz porque me casei. Segundo dia, não tem quem não enfrente crise, é normal. Vamos lá, né? Está acontecendo, mas é normal. Terceiro dia, divórcio, não me preparei para a crise. Primeiro dia, nossa, que alegria. Segundo, estou me sentindo muito triste, mas é normal, a gente se abate com as lutas. Terceiro dia, depressão, não quero sair de casa, não quero falar com ninguém, a luta foi maior que eu. Não tenho forças para reagir. Primeiro dia, pago minhas contas. Segundo, todo mundo está passando em crise, a dificuldade chegou para todo mundo, é normal. Terceiro dia, está tudo enrolado na minha vida, não vou conseguir sair dessa. No terceiro dia sempre vem a descrença, né? A gente esquece que Deus, Ele é o dono do milagre. Primeiro dia, saúde em dia. Segundo dia, é uma dor aqui, uma lá, que não sente, né? Idade, está acontecendo o dia. No terceiro dia, um diagnóstico que te dá uma sentença de morte. E aí o desespero entra. E a gente esquece que Jesus é aquele que cura, é aquele que te liberta. E eu sou uma pessoa que eu gosto de falar de cura, viu, irmãs? Porque creio eu não fui curada 5 vezes. Amém. Desenganada, vomitava sangue, 47 quilos. O médico falou assim, você não come mais nada, porque o seu fim, assim, praticamente um câncer no estômago, não comia mais nada, só chorava, vomitava sangue, vomitava sangue. Mas a gente tem que reagir, porque se Ele é o Deus que cura, por que Ele não vai curar a mim? Se Ele curou lá atrás, por que Ele não vai curar a mim? Só porque hoje os tempos são atuais, Jesus, ele não está mais andando aqui no meio do povo, Ele não vai fazer? Não, é claro que Ele faz. Claro que Ele faz. E eu vim aqui para falar para você nessa manhã, que o terceiro dia não será o dia da sua morte, nem da sua queda, nem da sua falência, nem da sua maior angústia. O terceiro dia não é para isso. Você pode estar olhando para o terceiro dia, talvez o terceiro dia da sua vida seja hoje. Você pode estar olhando para o terceiro dia e falando assim, acabou, não tem mais jeito.
meu marido não tem solução, meu filho não vai ser liberto, essa enfermidade, ela veio para matar, para destruir, mas Jesus está falando, não, o terceiro dia é o dia que eu opero e faço milagre na tua vida. Esse é o terceiro dia. Jesus, ele é o dono do terceiro dia. O primeiro dia é o nosso, quando a gente está eufórica, alegre, feliz, não tem problemas. A gente fica grávida, fica toda feliz. Ai, vai nascer um filho. Ai, tá dentro da gente, só chuta, só não dorme, só vomita, de enjoo. É esses problemas. Quando a gente chega lá no terceiro dia, que o filho está com 22 anos, 25 anos, que tem problema, saiu da igreja, não quer mais falar de Deus, falta com respeito, não quer saber, é rebelde, você acaba, você não acredita mais que Deus ele pode fazer um milagre na vida do seu filho. Você não acredita, porque você olhou só para o primeiro dia, você não se preparou para aquele dia difícil, crendo que, independente do que eu vier passar no terceiro dia, Jesus vai estar comigo e vai mudar o quadro da minha história. E assim, e ali o que eu acho interessante, que Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele se preocupa com a gente em todas as ocasiões e situações. Se você olhar aqui, Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Obrigada. Não tenho como despedir em jejum para que não desfaleça no caminho. Você acha que você está passando pela situação que você está passando, eu estou passando, e Jesus ele não está olhando? Olha, eu acredito que Deus está falando assim, olha, a Márcia está passando por tal problema, mas ela não vai desfalecer no caminho. A Hilda está passando por tal problema, a Fátima está passando por tal problema, a Márcia está passando, o Fabrício está passando, mas eles não vão desfalecer no meio do caminho, porque eu não trouxe eles aqui para voltar da mesma maneira que eles vieram. Eu não trouxe eles aqui para viver a vida que eles já viveram lá atrás, porque eu não quero que eles desfaleçam no meio do caminho, porque quando a gente desfalece no caminho, a gente vira chacota de pessoas que servem o diabo, como muitas vezes eu ouvi, tá vendo? Pega a Bíblia, vai para a igreja e nada acontece na vida dela, porque é assim que o mundo vê a gente. E Jesus, ele é tão misericordioso que ele nunca vai deixar eu e você voltar do mesmo jeito. E a gente foi até Jesus. Você chegou até Jesus como? Cheio de doença, enfermidade, como diz eu, cheio de carrapicho. Jesus faz aquela limpeza, quer dizer, você nunca vai ficar da mesma maneira que você chegou quando você foi atrás de Jesus. Porque um dia falaram para você de Jesus, você não veio atrás de Jesus porque, eu vou lá porque falaram que Jesus ensinou você. Porque quando a gente só ouve falar do lugar, a gente fica curioso, mas quando a gente precisa daquele alimento, a gente sente em nós o agir de Deus, aquilo se torna prazeroso. E aí a gente vem porque a gente está necessitado. Jesus faz um milagre, a gente tem prazer em falar para as pessoas o que Jesus fez. E ali eu vou pegar aqui, e é engraçado que muitas vezes, às vezes a gente está passando por um momento da nossa vida que a gente só tem um pouco. Como aqueles discípulos falaram assim, mas como? Tem pouco? Tem pouco. Aí eu falo para você, isso aqui é o pão, né? Tem um pão aqui? A única coisa que você tinha, acabou. Era um pão, eu tinha só um pão, acabou o pão. E vai ter momentos na sua vida que quem te ligava, não te ligava mais, não te liga mais. Seu único amigo que você podia contar, não te liga mais. Seu único filho vai sair da tua casa, você vai ficar meio que desesperado. Era o único, só tem um.
Vai ter momentos na tua vida que teu único emprego, tanta gente que tem mais empregos, você só depende daquele, tem gente que sabe fazer mais coisa, você vai ser mandado embora. E aí? O único emprego. Seus únicos dias de vida estão se acabando. A doença bateu na sua porta e você está desenganado. Ou se não, você tem um diagnóstico que às vezes nem fala que é uma doença terminal, você já entra em desespero. E aquilo já te anda. Quando Jesus desconstrói a única coisa que nós temos, é porque Ele quer fazer uma coisa melhor e maior para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Se Ele colocou uma enfermidade na sua vida hoje, é porque Ele quer te curar, para que você leve esperança para aqueles que estão desacreditados e não conhecem a palavra através da tua vida. Quantas pessoas não conhecem Jesus e estão precisando ser curados fisicamente, mas não chega ninguém para falar de Jesus para eles? E quando nós somos curados, Jesus, a gente vai visitar uma pessoa e fala: Jesus fez na minha vida, porque a gente só pode falar dos milagres que Deus faz na nossa vida. Eu não posso falar dos milagres que Deus fez na vida dos outros e não viver. Eu não posso, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. E quando Jesus abre uma porta de emprego, não, meu irmão, Deus é provedor, ainda que você não tenha, hoje não tem, mas ainda que seja um leite, 1 quilo de arroz, amanhã vai ter. Todo dia, porque Jesus fez assim no deserto. A gente tem que falar. E quando Deus abre, Ele não fechou só aquela porta. Ele abre uma muito maior. Ele escancara uma porta que você vai se encher de tanta alegria que você vai falar assim: Senhor, eu não sou merecedor. Muitas vezes eu desacreditei de Ti. E aí, irmãos, o que é interessante, que Deus ele é maravilhoso, né? Eu falei pro Fabrício fala assim: Márcia, você deixou para estudar em cima da hora. Não, 4 horas da manhã eu estava lá falando com Deus, e Deus colocando mais coisa no meu coração, porque isso foi para minha vida. Quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, é para o momento da minha vida, principalmente. E eu queria trazer para vocês uma lição que eu aprendi com o menino que está em Mateus 15, que ele só trazia os 5 cestos de pães, os 5 pães e os 2 peixinhos. Então, era 5 pães, não 5 cestos. Então, eu falo para você: o que você faria hoje se você tivesse 5 pães e 2 peixinhos? Talvez você falaria assim: não, eu vou dar para Jesus. Mas e se pela ótica mesmo, pelo certo, você visse a pessoa do teu lado passando fome, e você falando assim: não, mas o que eu tenho aqui dá para essa semana, eu sei que a semana que vem vai ser difícil. Será que nós daríamos? Será que nós estamos dando o que Jesus tem colocado nas nossas mãos? E Jesus, obviamente, ele não dependia daquele menino para fazer o milagre, porque, como eu falei lá atrás, ele já tinha feito o milagre do partir dos pães. E o que esse menino dos 5 pães ele nos ensina? Ele estava preparado. Você vê que no 3º dia, a multidão já estava sem o que comer, mas ele ainda tinha. Ele falou assim: eu vou levar o suficiente para ficar com Jesus o tempo que precisar eu ficar. Será que a sua oração ou a sua consagração, o louvor que você tem, a consagração que você tem dentro da tua casa, tem preparado você para ficar o suficiente os dias que você tiver que ficar aqui nessa terra? Será que nós estamos nos preparando dessa maneira? Porque a gente não sabe quantos dias nós vamos ter que ficar aqui. Aquele povo também não sabia quantos dias eles iam ter que ficar lá. E eles foram despreparados. Quantas pessoas estão despreparadas? E aí vem a situação que acontece igual aquelas 5 virginésias, né? Que quiseram se preparar quando Jesus já passava. Já tinha chegado, o noivo já tinha chegado para buscar a sua igreja. Aí já não tinha mais tempo. Será que nós estamos nos preparando? Quanto tempo? A gente fala assim: tá acabando, igual a Hilda, mais um pouquinho, ouvi da irmã aqui, mais um pouquinho. Mas quanto tempo é esse pouquinho?
Será que nós não vamos descer a nossa sepultura? Será que nós vamos deixar um legado para o nosso filho, da continuidade de se preparar? Eu escuto falar de Jesus voltar desde quanto tempo? Desde quando nós ouvimos e ele ainda não voltou? E as pessoas, elas estão preocupadas com a pandemia. Muitas pessoas elas estão se limitando. Por quê? Porque o vírus está aí, mas esquece que a Bíblia já falou que coisas piores e terríveis estão por vir. Será que quando chegar o dia da gente ter que sair e pegar nossas coisas, a gente vai estar preparado? Você vai estar preparado? Porque agora com o Covid, as pessoas... Não, gente, entenda, eu não estou falando que a gente tem que ser negligente. Eu estou falando que as pessoas, elas têm medo de tudo. Né? A minha casa não foi acometida por esse vírus, graças a Deus. Mas quem foi, não teve problema também. Porque Jesus, ele está falando assim, ali, está fazendo por mim, eu não vou fazer por eles, é mais um testemunho. E a gente vê pessoas que nem saíram de casa e pegaram, não tem explicação. A minha tia, ela morreu, a minha tia do interior, ela morreu. E ela não saía de casa, ela não sabia. Não tem lógica, não tem. Então, a gente tem que se preparar e não olhar para as coisas que o mundo está mostrando. Porque as coisas que o mundo está mostrando, muitas vezes, é arte de Satanás para te prender dentro de casa, não buscar mais. E muitas vezes, irmão, às vezes você não ora com uma irmã, não ora com o irmão, não vem buscar a palavra. Quando você está em casa, você, em vez de ouvir um culto, um louvor, você vai ver alguma coisa que não deve, porque... eu vou falar porque eu já vi pessoas adventistas que ficam presas em novela, a hora que podia estar vendo uma coisa que edifica, está se preparando? Eu não sei. Não cabe a me julgar. Eu só estou falando porque eu já vi. Não cabe a me julgar se isso é certo ou errado. Cada um examine a si mesmo. Mas a preparação não é amanhã, já na hora de subir, não. É agora. E ali, mais uma vez, nós vemos aquele menino nos dar mais uma lição. Ele estava perto de Jesus. Eu penso comigo que se ele estava perto de Jesus, ele falou assim, porque quando falou assim, tem um menino aqui, talvez ele tenha falado assim, não, Jesus, pode contar comigo, eu tenho 5 pão aqui. Ele não duvidou, ele não olhou para a quantidade de pessoas que estavam ali sem comer. Talvez a inocência dele, não sei qual a idade dessa criança, não sei, mas ele falou assim, nossa, Jesus está aqui, então o pouco que eu tenho vai alimentar toda essa multidão. E às vezes a gente não oferece o que temos nas nossas mãos para Jesus. É incrível como nós mesmos limitamos a capacidade de servir um Deus tão poderoso, se é Ele que nos capacita. Somente aqueles que estão perto de Jesus, eles podem ouvir a voz do Mestre. Somente aqueles que estão perto de Jesus podem ouvir quando Deus fala assim, vai ali na vizinha, faz um bolo, leva para ela. E às vezes, quando você chega com o bolo, ela fala assim, irmã, você não acredita. Faz tanto tempo que eu queria comer um bolo de chocolate, eu não tenho condição nem de comprar. E eu só falo para Jesus. Somente quem está perto de Jesus pode ouvir isso. Somente quem está perto de Jesus pode ouvir e falar assim, vai visitar a irmãzinha lá? Só dá um abraço nela. Aí você chega lá e ela fala assim, irmã, você não acredita, eu estava aqui na minha pia lavando a louça e eu falava assim para Jesus, Deus, como eu queria um abraço. Só queria um abraço. Eu tenho família, tenho filho, tenho marido. Palavras tristes, mas eu precisava tanto de um abraço. Eles não me abraçam. Quantos não abraçam os seus? E Deus precisa enviar pessoas que estão lá fora para nos abraçar. Mas a gente só vai fazer isso se a gente estiver perto de Jesus. Ele se apresentou. E lá em Isaías 6, ele fala assim, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Será que nesses momentos difíceis, que já está chegando a última hora, será que nós podemos ir por Jesus Cristo? Será que nós não estamos nos limitando demais?
Jesus também quer que cada um de nós façamos a nossa parte. Esse menino, ele poderia ter pego o único alimento que ele teve, sentado debaixo de uma árvore e satisfazer a sua fome. Ele falou, não, deixa aí, né? Mas não, ele teve um amor ágape, ele teve um amor pelos outros. E o interessante é que tem coisas tão pequenas na nossa vida que a gente está tão preocupada com as coisas grandes, a gente esquece de glorificar o Senhor. Jesus tem feito um milagre na nossa vida todos os dias, se você olhar. Mas é tão fácil a gente olhar para as coisas que são grandes, difíceis, que vai contra o natural. E a gente esquece que nosso Deus é um Deus sobrenatural. Ele creu em Jesus. Eu quero que você saia daqui hoje crendo que Jesus, ele é poderoso o suficiente para resolver toda e qualquer situação que você esteja vivendo. Você só precisa entregar nas mãos dele. Ele fala assim, vamos trocar de fardo? O meu é tão leve. Fala para mim onde está a tua dor. Onde está a tua dor? O que está doendo? O que aconteceu? Por que o teu amor talvez esteja esfriando? Fala para mim. Às vezes eu posso falar para a Vânia, tá difícil? A Vânia não pode fazer nada. Jesus pode. Amém. Jesus, ele ressuscitou Lázaro quando não tinha solução. Para 4 dias, não tem solução. E ele é um Deus, ele